Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um programa Conecta Mais. Que alegria contar com a tua presença, a tua companhia, a tua energia nesse bate-papo que hoje promete mexer demais com a nossa mente, mas também com o nosso coração. Porque eu estou falando sobre desenvolvimento humano e autoconhecimento, e sobre isso a gente tem todos os programas a presença do professor e terapeuta familiar Sérgio Silveira. Sérgio, boa noite. Boa noite. Boa Eu, noite. eu disse que vai mexer com a cabeça, porque assim, nas últimas semanas nós falamos sobre autoconhecimento, emoções, no programa anterior, no último programa, sobre como o nosso corpo fala, sobre como ele se comunica, e hoje um assunto que traz muita curiosidade. Então já vou direto para ele, porque ele é o cara que sabe do assunto, sabe como trazer isso para a gente da melhor maneira. Sérgio, a infância. Aquilo que a gente vive na infância, aquilo que a gente vive nos nossos primeiros anos, nos acompanha por toda a vida? Acompanha. Mas aqui eu sempre tenho um cuidado, né? Então a gente tem períodos ótimos e todos têm períodos bons. Temos períodos não tão bons assim também, tá? Eu diria que a influência, a infância, ela não precisa ser, ela não tem como ser perfeita, né? Ela precisa ser suficientemente boa. E o suficientemente bom é nós termos pais humanos, tá? Porque pais humanos são pais que erram, mas acertam, né? Isso influencia muito a nossa vida. E pode ter certeza que as pessoas que estão nos ouvindo, só nesse primeiro momento, eles já têm uma ideia e algo dentro do pensamento já está mexendo também, né? Porque quando a gente fala sobre isso, sobre pais humanos em relação à nossa infância, o adulto que vive dentro de nós, ele começa a ter pensamentos diferentes. Ele já começa a imaginar não aquilo que faltou, mas ele começa a procurar dentro das suas lembranças aquilo que é bom e que é nutritivo. Mas nem tudo é tão bom, né? Não. O ideal seria que fosse. E aí, como é que muitas vezes a gente fica preso àquilo que a gente viveu e de uma maneira não tão boa também? É verdade. A gente tem. E nós não precisamos falar de outras pessoas, a gente fala de nós, eu falo de mim e você fala de você, né? Então, quando que algo hoje, no presente, na vida adulta, mesmo com o desenvolvimento, mesmo sendo terapeuta, mesmo sendo professor dentro da área do desenvolvimento humano, né? Todos nós temos uma infância dentro da gente e situações que não foram preenchidas, né? Sensações de medo, e esse medo que ocorre na infância, ele é um medo de sobrevivência. A criança não tem recursos como tem o adulto. Nós adultos temos vários outros recursos, né? Se a gente sair ali na rua e acontecer alguma coisa muito difícil para a gente, mesmo assim a gente sabe que é adulto e a gente vai encontrar uma saída. A criança não tinha isso, ela não tinha aquele recurso ainda. Então, em situações difíceis, muito profundas, aonde a sensação não era só psicológica, aliás, a sensação psicológica naquele momento até é menor, porque não tem ainda uma psique formada. Então, a sensação é maior, é corporal mesmo, ela é física, né? Uma sensação física de não vou sobreviver a isso que está acontecendo. Tá? E isso molda o nosso presente, totalmente. Tá? Ele é um recurso, porque então aquilo que aconteceu lá na infância nos dá um grande recurso, porque a gente sobreviveu, então se sobreviveu tem um recurso enorme, mas ele tem uma parte sombria desse recurso. Tá? Então, reconhecer essa parte sombria, trabalhar essa parte sombria de situações que ocorreram lá na infância, ela nos liberta para recursos muito profundos que temos hoje como adultos. E aqui tem algo que é importante ser falado também. Não tem como eliminar isso, né? Não tem como a gente eliminar. Já foi vivido. Já foi, né? Viveu, aconteceu, está gravado nas próprias células do corpo, isso está gravado.
né? Então, o que se pode fazer é compreender. E esse é o caminho do autoconhecimento. Não é, né? Lá no primeiro programa a gente falou sobre isso, né? Então, o programa autoconhecimento é corrigir? Não, é reconhecer. Né? Eu não corrijo o que aconteceu no passado, mas eu reconheço o que aconteceu no passado e deixo no passado, que é uma solução já, né? Eu permito que fique no passado para que eu possa viver o presente. Quero voltar atrás para fazer um gancho. Sérgio, tu disse que muitas pessoas tiveram uma infância normal. O que é uma infância saudável? Bom, aí eu não sei nem se é possível a gente descrever o que é uma infância saudável, né? Porque isso é diferente também. E há algo muito importante que precisa ser também deixado aqui. Se nós, como adultos, quisermos criar uma infância saudável para os nossos filhos, é possível que a gente erre também, né? Porque o saudável não está também só falando do que acontece, mas o saudável também está falando de como a nossa própria psique entende aquilo que está acontecendo. Mas, se pudéssemos imaginar algo sobre a saudabilidade de uma infância, por exemplo, a nossa criança ser, as necessidades básicas da criança serem atendidas. Nós estamos falando de alimento, nós estamos falando de alimento para o corpo, que é comida, a gente está falando de alimento para a alma, que é ser vista, que é pertencimento, vínculo, colo, abraço, carinho. Isso é alimento anímico, é um alimento para a alma, que é tão necessário quanto o alimento para o corpo, a comida. Né? Mas isso acontece lá bem no início do nosso desenvolvimento, lá logo depois que a gente nasce. Depois tem um período em que o reconhecimento é tão importante quanto um colo, ou às vezes é mais importante. Tem um momento que a criança não gosta mais do colo, né? Você vai abraçar ela, ela quer sair, mas ela quer ser reconhecida, né? Então, é um momento em que os cuidadores devem olhar para essa criança, reconhecendo ela como um ser vivo, né? E que está assim, criando uma independência já, se individuando, é a palavra que melhor usada aqui. E a criança também uma estrutura familiar equilibrada, né? Onde existam o lugar de cada um, né? O lugar dos irmãos mais velhos, o lugar dos irmãos mais novos, o lugar do pai, o lugar da mãe, onde cada um, dentro dessa estrutura familiar, ocupe um lugar, esse lugar sem rigidez profunda, mas também sem homeostase total. Né? A rigidez vai gerar relacionamentos mais distantes e a homeostase vai gerar relacionamentos muito simbióticos. Tudo isso atrapalha também o nosso desenvolvimento depois de adulto. Então veja, Simone, o que é uma infância saudável? É muitas coisas. Complexo. É muito complexo. Eu acho que a gente vai ter que voltar nesse assunto em algum momento, porque eu fiquei com um monte de curiosidade aqui para te perguntar. Mas, rapidamente, um exercício para quem está nos acompanhando, para essa criança. Tem algo que possa fazer durante essa semana aí para a gente levar de tema de casa? Eu gosto de tema de casa. Então, o que o adulto hoje pode fazer em relação à sua própria criança? Conversar com ela. Conversar é o quê? O que ela precisava quando era pequenininha e não foi atendido? O que faltou? O que foi excesso? Quais foram os excessos que ganhou quando foi criança? Que pode gerar hoje, inclusive, culpas no adulto. Né? Então, sentar com essa criança. Como é que você pode sentar com a sua própria criança? De diversas formas. Pode pegar uma almofada, você pode pegar um banquinho, colocar na sua frente, fazer de conta que ela está sentada ali e conversar com ela como se tivesse realmente alguém ali. Né? Se tiver umas mulheres, às vezes tem uma boneca, né? Tem. A boneca da infância ainda. A boneca da infância pode ser a sua própria criança interna, conversar com a sua criança interna. O importante é o seguinte, as pessoas que cuidaram de nós na nossa infância, eles não podem mais cuidar de nós hoje. E não porque eles não estão mais presentes, simplesmente porque hoje nós somos adultos. Então, quem cuida da nossa própria criança hoje somos nós.
Então, quando a gente senta com a nossa criança, entende quais são as necessidades dela, o que a gente está fazendo? Acolhendo a nós mesmos. Próxima semana vamos para onde? Na próxima semana vamos falar, então, se a gente falou sobre a criança, a gente tem que falar da origem da criança. Só que eu vou deixar como um meio interrogação. E o nosso próximo encontro são os nossos mestres, a nossa grande base de vida. Assim a gente se despede. Professor e terapeuta familiar Sérgio, obrigada por hoje. Até semana que vem. Até semana que vem. A erva mate biochimas foi desenvolvida por uma nutricionista, com um olhar voltado para a saúde e bem-estar, unindo tradição e conhecimento para entregar uma produção diferenciada. A Biochimas é para quem busca hábitos saudáveis, sem abrir mão do prazer de tomar um bom chimarrão. Biochimas é muito mais que uma erva mate, uma escolha para quem valoriza saúde, transparência e qualidade. O luxo da estética contemporânea está na autenticidade, na verdadeira beleza, aquela que chega muito antes da pessoa perceber se você fez algum tipo de procedimento ou não. Por isso, as especialistas sempre trabalham do menos para o mais. Interessante esse assunto, né? É sobre isso que a nossa biomédica Andressa Antunes vai falar hoje. Boa noite, Andressa, seja bem-vinda. Boa noite, Simone, tudo bem? Tudo. Tanto que tem um termo aí que é, vou até ler, vou colar para não errar, Kite Beauty. O que é essa tendência no mundo da estética, no mundo da beleza? É um termo popular que as pessoas falam, né, do Kite Beauty. Não é um termo científico, mas ele traz justamente essa mudança da estética, né? Porque inicialmente, logo que surgiu os preenchedores, as pessoas buscavam por exageros, né? Buscavam não serem elas mesmas, buscavam transformações. E desde 2021, mudou essa tendência. As pessoas cada vez mais estão procurando fazer procedimentos dos quais não aparentam, dos quais não fujam da identidade delas, né? Isso quer dizer que a harmonização facial está deixando de existir ou está mudando a forma como é vista? Deixar de existir não vai deixar nunca. Mas, assim, ela está mudando a forma como ela é realizada, né? A partir do momento que a gente... Sem contar que houve muita evolução na questão de conhecimento, né? Científico, até na questão de conhecimento sobre como funciona o nosso envelhecimento. Então, a partir daí também já foi um fator que ajudou com que tivesse essa mudança, né, desse padrão de estética. Então, a partir do momento que a gente consegue evoluir esse conhecimento, entender melhor fisiologicamente como acontece o envelhecimento, que tecidos que sofrem esse envelhecimento, a gente consegue entender que não é só volumizar, né? A partir do momento que isso aconteceu, a gente consegue ter uma visão diferente. Então, a harmonização não deixa de existir, mas ela muda a técnica dela. Ela muda assim, hoje eu não vou buscar mais só volumizar um rosto, encher de preenchedor, e não significa que eu vou diminuir a quantidade de preenchedor. Muito pelo contrário, como eu tenho que fazer sustentação muitas vezes, sustentações perto do osso, eu preciso muitas vezes até de um volume maior de preenchimento. E não significa que eu vou estar dando o mesmo volume que tinha antes nos procedimentos. Ou seja, usa essa técnica com maior estratégia. Muito mais estratégia, muito mais precisão, com muito mais conhecimento que antes nós não tínhamos. E se eu sou paciente e chegar lá na clínica, chegar lá no teu consultório e dizer, Andressa, agora eu quero ficar bocuda, bochechuda, quero... existe um diálogo, porque a gente sabe que existem diferentes tipos de pacientes, né? Sim. E infelizmente ainda tem gente que acha que o exagero a favorece. Sim. Existem diferentes tipos de pacientes e diferentes tipos de profissionais. Exato. Tu vai procurar um profissional que fique mais alinhado com as suas expectativas e que te entregue aquilo que tu busca, né? Claro que eu
quando chega um paciente e ele me pede algum exagero que eu não concorde, eu não vou fazer, porque é meu nome ali. Exato, claro, né? Tem um nome a zelar, Então, uma autoridade, enfim. Exato, eu vou explicar para ele o que é necessário, o que eu vejo no meu ponto profissional para ele, mas se for algo que não está alinhado com o que eu posso entregar, eu não vou fazer. Andressa, como é que tu identifica qual procedimento a pessoa precisa realizar quando ela chega no consultório? É uma anamnese completamente individual, né, Simone? Depende muito da idade do paciente e a necessidade de cada paciente, né? Mas quando a gente trata em questão, assim, de envelhecimento e não tem idade, a partir dos 30 anos a gente já consegue identificar pontos que precisam de harmonização, né? Questão, assim, de perda óssea, afrouxamento dos ligamentos que começam a aparecer, perda de colágeno. Então, é muito individualizado e a gente consegue, tem estruturas que é visivelmente, que a gente bota o olho e já consegue enxergar. É o teu olhar, é incrível. É o teu olhar clínico, né? É incrível, que às vezes a gente tá aqui me olhando bem de perto, eu tô pensando, o que tu tá pensando a respeito de mim? Porque quando a gente consegue ter esse olhar, e muitas vezes os pacientes, quando fazem os procedimentos, desenvolvem esse olhar clínico, claro. sabe? Porque a gente começa a mostrar, a gente começa, precisa fazer isso. Aí não consigo mais parar de olhar, que aqui tá marcado. Então, é um olhar que a partir do momento que eu olho uma pessoa, tu já consegue identificar. Na tua opinião, qual é o maior erro que uma pessoa comete quando ela vai buscar um tratamento estético? Com certeza, quando ela chega, eu quero parecer outra pessoa. Quando ela chega assim, eu quero ficar parecido com fulano. Quero fazer igual, a boca igual de outra pessoa. Isso é o maior erro. Tu não tem que parecer ninguém. Tu é único. A tua estrutura óssea é única, o teu rosto é único. Então, esse é o maior erro. Não buscar uma transformação, e sim melhorar quem a gente é. Agora, esse é um trabalho, essa é uma fala muito da Andressa biomédica, né? Isso é uma das diferenças do teu trabalho, é orientar o paciente que chega até você da melhor maneira possível, para que ele possa se enxergar de uma maneira harmoniosa e saudável. Sim, isso tem vindo, os profissionais têm comprado essa ideia e esse padrão de procedimento, né? Porque, como eu falei, é uma mudança que vem acontecendo nos padrões de procura dos pacientes, que antes queriam transformação e agora não mais. E isso também, os profissionais também vão se adequando a essa tendência, que não chega a ser bem uma tendência, porque eu acredito que isso não é algo tão passageiro, né? Que é algo que realmente que a estética evoluiu e não é uma tendência. Certo, esse é o novo luxo, né? É o novo luxo. Agora, eu quero te fazer uma pergunta rapidinha. E é uma resposta difícil de dar rapidamente. O que é a verdadeira beleza? A verdadeira beleza é a gente conseguir ser feliz com a nossa própria identidade. Não tem um padrão. Não tem um padrão de beleza. E é justamente isso o Kind Beauty. É não ter um padrão. Cada pessoa é única. E se enxergar dessa forma. Se enxergar dessa forma. Nós temos a nossa própria história, a gente tem a nossa própria identidade, então não tem como ter um padrão. E cada um é tão especial, né? Exatamente. Andressa Antunes, biomédica, que vai estar aqui com a gente semana que vem falando de um assunto que eu já tô curiosa. E eu não sei se ela vai querer dar cola, mas se ela não dá cola, eu dou. Vai falar sobre Ozempic facial. O efeito do Ozempic na face, né? Que a gente pensa que é culpa do medicamento, né? Então tá aí, ó. Já fica o convite e a chamada para a semana que vem. Andressa, obrigada por hoje. Obrigada, Simone. Até semana que vem. Até semana que vem. Boa noite. Agora a gente muda um pouquinho de assunto e dessa área de embelezamento, estética, nós vamos falar sobre algo que é muito sério e que pode influenciar de maneira positiva ou extremamente negativa as nossas vidas. Nós vamos ouvir a palavra da nossa advogada Simone Castro, que é especialista nas áreas de direito do trabalho, responsabilidade civil e direito civil. E ela vai falar sobre relacionamentos tóxicos e os cuidados que nós precisamos ter. Oi, Simone, que alegria estar aqui com você mais uma vez. E obrigada por oportunizar esse espaço para que a gente possa vir aqui conversar com vocês, mulheres, e trazer assuntos tão relevantes que aparecem aqui dia a dia no meu escritório. Me chamo Simone Castro, sou advogada e hoje eu quero falar com aquelas mulheres que passam
10, 20 ou 30 anos ao lado de uma pessoa e quando o casamento acaba, acabam abrindo mão dos seus direitos. A maioria das vezes, isso acontece por medo, culpa, pena ou porque acabou o amor. Mas eu quero deixar um conselho para vocês. O amor pode acabar, o casamento pode acabar, mas isso não apaga a história que vocês construíram e viveram juntos. Buscar os seus direitos não é ganância nem vingança. Portanto, jamais assine documentos no impulso, abra mão de alguma coisa sem buscar orientação jurídica adequada. Então, minha amiga, antes de abrir mão de qualquer direito, busque orientação jurídica, porque a pior decisão é aquela tomada sem informação. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Localizado em uma das avenidas mais charmosas de Gramado, o Hotel Fiorese Origem representa mais uma expressão da hospitalidade da família Fiorese na Serra Gaúcha. Com uma localização privilegiada, o hotel oferece aos hóspedes a combinação perfeita entre conforto, praticidade e fácil acesso aos principais atrativos turísticos da cidade. O Hotel Fiorese Origem se destaca por uma arquitetura acolhedora inspirada nas tradições europeias, que ajudaram a construir a identidade da Serra Gaúcha. Sua estrutura foi cuidadosamente planejada para tornar a experiência ainda mais completa. Os hóspedes podem aproveitar a piscina aquecida, relaxar na sauna úmida ou desfrutar da aconchegante sala de estar com lareira, especialmente convidativa durante os meses mais frios do ano, quando o Gramado revela todo o seu charme. Reconhecido entre os melhores hotéis de Gramado pelos viajantes do TripAdvisor, o Hotel Fiorese Origem reforça o propósito da família Fiorese de oferecer mais do que hospedagem, proporcionar experiências marcadas pelo cuidado, hospitalidade e sensação de estar em casa, mesmo longe dela. Turismo e culinária estão intimamente conectados. Pensando nisso, o Hotel De Ville Prime, que fica na zona norte de Porto Alegre, tem a temporada da feijoada. E é isso que a gente vai conferir agora. A tradicional feijoada do Hotel De Ville Prime aqui de Porto Alegre já acontece há anos. Já na entrada, somos recepcionados com drinks e um caldinho de feijão delicioso. Sabores e bom atendimento marcam a temporada de inverno. Você também pode aproveitar esse cardápio, que além da feijoada tradicional, conta com pratos quentes e a ilha de doces. E feijoada combina com samba. Tá esperando o quê? Não vai deixar para o ano que vem, né? No Conecta Mais com Simone Santos da semana passada, nós conhecemos a laser terapia, os seus benefícios, como funciona. A ideia hoje é aprofundar um pouco mais esse assunto. E é por isso que eu recebo novamente a Alexandra Otero, que é enfermeira laser terapeuta. Ale, seja bem-vinda novamente aqui. Muito obrigada. Para falar sobre laser terapia, sob um aspecto que eu achei extremamente fascinante. Saúde mental. Que incrível isso! E já como curiosidade, eu começo te perguntando, tu aplica o laser diretamente em regiões do cérebro? Sim, na cabeça, né? Dependendo da patologia, é a área do cérebro que eu vou aplicar. E são diferentes patologias? Então, vai desde insônia, ansiedade, pacientes com sequela de AVC. Sequela de AVC? Sequela de AVC. Como é que funciona? Porque a gente sabe que um paciente que tem uma sequela importante de AVC, tem uma paralisia de um membro, né? Tem uma dificuldade na fala. Como é que funciona isso? Quando o paciente tem um AVC, ele tem uma área do cérebro comprometida. Ali, a circulação fica diminuída. E o que o laser faz? Ele estimula a microcirculação cerebral. E outra coisa que todo mundo pensa, que neurônio não se regenera, regenera sim. O laser estimula a formação de novos neurônios e as conexões cerebrais melhoram. Por isso que o paciente retorna a falar, não pode de AVC, retorna a mobilizar o lado afetado, que antes não mobilizava, por causa dessas conexões que o laser proporciona.
Eu acho extremamente fascinante isso, né? E você falou aí sobre regeneração, sobre neurônio. A gente sabe que tem algumas doenças, Parkinson, Alzheimer, né? Como você mesma disse. Conta um pouquinho dessa história, assim, porque a gente fica ouvindo e a gente fica tentando imaginar, e a gente sabe o quanto a recuperação de um paciente destes é difícil, é lenta. Tu lembra de algum case, assim, algum paciente, como que chegou para ti, como que foi a evolução dele? Teve uma paciente, entre várias, né, uma delas com Parkinson. Quando ela chegou no consultório, ela não conseguia sustentar a cabeça de tantos tremores, tantos tremores. Eu não pude filmar, para não ser indelicada, porque eu gosto de ter sempre o antes e o depois. Eu realizei a sessão de laser, 1 hora de terapia. Quando eu terminei, ela não tremia mais a cabeça. Daí eu fiz o teste da colher, coloquei um alimento, ela tremia muito antes, depois quase nada. O efeito, assim, ó, é na hora que a gente observa. Realmente é emocionante o tratamento com pacientes neurológicos. Não, tu tá me contando e eu tô aqui comovida, tô mexida. E aí eu fico imaginando ver isso, presenciar isso. É muito emocionante, é emocionante. Ale, e depois, concluído esse tratamento, né? Essa paciente, ela pode voltar a ter esses tremores? Sim. O Parkinson é uma doença progressiva, sim. Mas o laser, ele retarda isso, porque ele melhora a circulação e estimula a formação de novos neurônios. Então, as crises de tremores, de desequilíbrio, elas diminuem, o paciente consegue ter mais qualidade de vida e readequar as medicações que ele usava. Então, não usar tantas doses, porque ele consegue se manter estável e ele evita que a doença progrida. Hoje em dia a gente sabe que se fala muito de alguns transtornos, né? Ansiedade. Quando nós iniciamos a nossa conversa, você falou sobre insônia, enfim. Também trabalha nessa questão mais nervosa? Também trabalha. Tudo que envolve essa parte neurológica melhora muito, porque o laser melhora a microcirculação e isso fornece mais oxigênio e nutrientes para as células. Então, o sistema nervoso volta a funcionar. É um estímulo que acontece a nível cerebral, não invasivo, é por fora, nos pontos que precisa ser tratado, e o paciente responde muito bem. Olha, é impressionante. Eu sei que também tem resultados muito surpreendentes nessa área de pele, né? Sim. Paciente com psoríase, dermatites, alergias, né? Isso é visível na primeira sessão, porque o que o laser faz na pele, ele faz uma dor, uma inflamação, só que a gente não enxerga, e na pele, já na primeira sessão, já muda completamente. Uma assadura de bebê, uma sessão é mágico, já muda na hora, a pele já muda. E no caso, a psoríase, algumas sessões, o paciente fica com a pele maravilhosa. Claro que a psoríase tem um lado emocional, eu trato também a ansiedade junto, né? Ela tem um gatilho emocional bem importante, gatilho emocional. Né? E ele melhora bastante também. Olha, crianças podem fazer? Podem, adoram, porque não dói. Sim. Tem a luzinha, tem que botar um óculos escuro, eles adoram. Certo, então. Alexandra Otero, que é enfermeira, laser terapeuta, obrigada pelos esclarecimentos conosco aqui no Conecta Mais. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite. Boa noite. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo demais a tua participação conosco, a tua audiência, fazendo aquele convite especial para que você esteja conosco também na próxima semana. Oferecimento do Conecta Mais, Si Freitas, especialista em gestão financeira e microcrédito, ajudando pequenos empreendedores a realizarem os seus sonhos. Florier Floricultura, Elegância Colchões, Clean Higienização e Biochimas, em toda a rede de farmácia São João. Eu não posso deixar de agradecer as minhas parceiras, Monarquia, no coração da nossa Serra Gaúcha, Trend Hair, em 2 locais aqui em Porto Alegre, no coração do bairro Menino Deus e dentro do Hospital Ernesto Dornelles. E também a Center Ótica, sempre compondo o look com uma peça exclusiva. Eu vou ficando por aqui, vou me despedindo, agradecendo esse nosso encontro e te esperando semana que vem.